Olá, bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira os destaques de hoje. Pleno da OAB aprova proposta de reforma política para funcionamento de partidos. Ordem dos Advogados do Brasil vai estudar formas de inserir o direito eleitoral nas grades curriculares. OAB irá integrar o Comitê Gestor de Precatórios no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Conselheiros federais da Ordem decidem que advogados com mais de 70 anos devem votar nas eleições da entidade. E ainda, pesquisa revela que quase 90% dos advogados brasileiros são favoráveis ao exame de ordem. Você acompanha tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. Contribuir para a democratização no funcionamento dos partidos políticos no Brasil. Esse é o objetivo dos projetos de reforma política aprovados na última sessão plenária do Conselho Federal da OAB. As propostas serão encaminhadas ao Congresso Nacional. Foram aprovados 2 projetos. O primeiro dá autonomia aos partidos de menor abrangência territorial e define que uma intervenção sobre eles só é possível se a Justiça entender que há justa causa para isso. O objetivo que saiu do seminário e concebido pela diretoria, que também está contido aqui na proposta do Dr. Aras, é a de enfrentar os pontos mais sensíveis. E um dos pontos mais sensíveis identificados é justamente essa ausência de democracia interna aos partidos. Os partidos políticos são organizações que devem funcionar num ambiente democrático, que servem à sociedade porque oferecem governantes, oferecem líderes à sociedade. Mas os partidos internamente também devem se organizar democraticamente e não autocraticamente. E o aspecto que demonstra com mais frequência esse caráter arbitrário que por vezes caracteriza alguns partidos políticos no Brasil é justamente essa intervenção que é feita, desprovida de qualquer critério, sem observar qualquer parâmetro. Se no local os filiados ao partido, eles decidem, por exemplo, lançar um candidato, porque entendem que o partido está amadurecido na localidade, mas se aquele candidato é contrário ao que interessa, muitas vezes, ao dono do partido no Estado, por exemplo, não é um cabo eleitoral desse dono do partido, ocorre aí uma intervenção e os filiados ao partido ficam frustrados no seu intuito de participar da vida política da sua cidade. Já o segundo ponto sugere transferir para a Justiça Eleitoral a competência para julgar conflitos entre partidos e militantes. Hoje, o caso fica a cargo da Justiça Estadual. Se formos conversar com os colegas que advogam nesse setor, eles vão relatar que muitas vezes se deparam, na maior parte das vezes, na verdade, se deparam com magistrados que não têm o preparo, que não têm o treinamento para dirimir essas importantes controvérsias partidárias. Por isso, o que se propõe é a transferência da competência para julgar, por exemplo, o conflito entre o diretório municipal e o diretório estadual, ou o conflito entre filiados do partido e a direção estadual ou a direção municipal, transferir-se essa competência da Justiça Comum Estadual para a Justiça Eleitoral. Com o início das discussões, alguns conselheiros discordaram principalmente da primeira proposta, a de intervenção por justa causa. Hoje já existe um determinado controle, porque existem os diretórios municipais devidamente registrados no âmbito da Justiça Eleitoral e existem aqueles municípios em que, não havendo diretório municipal registrado, há as comissões provisórias. No caso dos diretórios municipais registrados, a Justiça já exerce um determinado controle mínimo, não absoluto, não
não está inteiramente judicializado, mas já exerce um controle. Inclusive, os partidos políticos, para decretar intervenção em diretórios municipais ou regionais devidamente registrado, tem sérias dificuldades, porque mesmo a nível interno ele tem que justificar, e esse processo hoje ele já pode sofrer um determinado controle por parte do Poder Judiciário. Mas a minha preocupação é aumentar esse controle, essa é a minha preocupação. Por outro lado, o secretário-geral da OAB defendeu o projeto inicial. Eu penso que como essa matéria é muito técnica, talvez fosse o caso do plenário aprovar o mérito da matéria por consenso e o instrumento legislativo ficar a mercê de um parecer da Comissão de Estudos Constitucionais para que se verifique realmente qual o instrumento, que aí passará a ser uma decisão meramente técnica de verificação da matéria, presidente. Só para repassar. Então, fica aprovada o mérito da proposta, a OAB vai defender que essa matéria seja dirimida pela Justiça Eleitoral e a Comissão de Estudos Constitucionais apenas nos apresentará o parecer no sentido de que se iremos propor uma proposta de emenda à Constituição ou um projeto de lei complementar. No fim, depois dos debates, os 2 pontos foram aprovados e as sugestões agora vão ser enviadas ao Congresso Nacional. Quero crer que a ordem dá mais um grande passo, contribuindo para a melhoria das instituições nesse país com essa proposta hoje aqui aprovada pelo Conselho Federal. Fico muito orgulhoso de poder estar presidindo um conselho que tem essa compreensão a respeito do nosso papel enquanto entidade que representa os interesses da sociedade civil brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil vai estudar formas de inserir o direito eleitoral nas grades curriculares das faculdades e também no exame de ordem. A intenção é buscar o aperfeiçoamento da matéria, sua inclusão no ensino jurídico e ampliar a inserção da advocacia nesse nicho de mercado. O assunto foi abordado durante o encontro do Colégio de Presidentes das Comissões de Direito Eleitoral das seccionais da Ordem. Esta foi a primeira reunião do grupo. Criado há 3 meses, durante a 21ª Conferência Nacional dos Advogados, o Colégio de Presidentes vai incentivar a criação de comissões de direito eleitoral nos estados que ainda não têm esses comitês. O presidente da OAB e o secretário-geral participaram do encontro. Ofir Cavalcante falou em formar novos especialistas e em unir advogados já experientes no assunto. Aglutinar advogados eleitoralistas que querem cada vez mais o engrandecimento do direito eleitoral a partir de uma discussão coletiva da nossa classe é muito importante. E externamente, porque os senhores têm um papel também de estimular que mais colegas nossos abracem esse ramo do direito que cada vez se aprofunda, se agiganta e é um nicho muito importante para que a advocacia possa atuar sempre na defesa da liberdade, da democracia em nosso país. Por isso, o papel dos senhores, internamente e externamente, é essencial, é fundamental e nos ajudará, em termos de gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, sobremaneira, podem ter certeza disso. Os integrantes do grupo querem ainda que a matéria seja disciplina obrigatória nos cursos de direito e que faça parte do exame de ordem. Além disso, tem sugestões para reformar o Código de Direito Eleitoral. A gente vê a Justiça Eleitoral cada vez mais presente em nosso país. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma intransigente defensora desta justiça, porque entende que, efetivamente, ela é diferenciada não só pela sua especialização, mas também pelo papel que tem de conformar a democracia dentro dos padrões constitucionais da defesa da liberdade, mas, sobretudo, na defesa do mandato popular bem outorgado, sem vícios, sem abuso do poder econômico, sem abuso do poder político. Enfim, é algo que me parece que é o grande papel de cidadania que a Justiça Eleitoral exerce em nosso país. E daqui a pouco, depois do intervalo, o presidente da Ordem participa de reunião com a Corregedora Nacional de Justiça para tratar do problema que envolve o pagamento de precatórios em São Paulo. O programa OAB Nacional volta em instantes.
OAB irá integrar um comitê que ficará encarregado de elaborar um diagnóstico completo sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. O estudo vai apontar qual a dívida total em precatórios no Estado, quem são as pessoas que estão na fila aguardando pagamento e auxiliar os magistrados na separação de precatórios de pequeno valor e os preferenciais. Depois de feito o levantamento, os devedores serão chamados para tentativas de conciliação. A decisão foi tomada durante reunião realizada na sede do Conselho Nacional de Justiça. O assunto foi debatido pelo presidente nacional da Ordem com a Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, e representantes do Tribunal de Justiça Paulista e de outros tribunais do país. O pedido é para que o Conselho Nacional de Justiça dê andamento aos quase 300 mil processos que aguardam pagamento no estado de São Paulo. Os primeiros passos são de ordem estrutural, de ordem burocrática. Nós vamos saber qual é a estrutura administrativa que nós temos para cuidar primeiro das contas, cuidarmos da fila dessas contas, separarmos os precatórios de pequeno valor, os precatórios preferenciais, e depois desta separação, que não é fácil, precisamos da informática, precisamos de contadoria, etc. Aí nós vamos passar para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Chamar todos os devedores para desta forma nós conciliarmos. Isso é o que eu tinha a dizer, mas temos de ouvir aqui a Ordem dos Advogados, que está participando deste trabalho, o representante do Estado de São Paulo, através de um desembargador, que foi mandado como representante, para nós fazermos exatamente esta avaliação e assumirmos essas atividades, e os advogados que em São Paulo já estão funcionando, vendo de perto os problemas existentes, como aqui o doutor Eduardo, para nós termos sim um depoimento do que está havendo dentro do Tribunal de Justiça, para desta forma nós podermos fazer esta avaliação. O Programa de Apoio à Estruturação da Área de Precatórios foi instituído pela Corregedoria Nacional no ano passado, quando foram atendidos tribunais de 6 estados brasileiros. O trabalho em São Paulo vai ser coordenado por uma juíza auxiliar da Corregedoria Nacional e contará com a participação de magistrados e servidores dos Tribunais de Justiça de Alagoas, Mato Grosso e Distrito Federal, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Nós sempre trabalhamos com o efeito multiplicador. Aqueles tribunais de justiça que foram ajudados e tiveram o seu setor de precatório organizado, eles nos fornecem magistrados e servidores que já estão a par do problema e que vão ajudar outros tribunais. Desta forma, nós que começamos com um pouco mais de 3 servidores, hoje nós já contamos com 12 especialistas em precatórios. Segundo o presidente da Comissão de Precatórios do Conselho Federal da OAB, os números em São Paulo são muito altos e precisam de solução. Estima-se que 40 mil pessoas, entre idosos e doentes graves, aguardam um simples despacho para integrar a fila de preferências para recebimento de créditos, sem ter qualquer resposta do Estado. Nós precisamos saber quem são os credores e quais os valores a que eles têm direito. Isso não existe em São Paulo, é uma loucura. O Estado de São Paulo deve 20 bilhões, a Prefeitura de São Paulo provavelmente deve algo em torno disso, certo? São centenas de milhares de credores, mais de 900 entidades que devem, entre Estado, Prefeitura e outros municípios, fundações, autarquias, hospitais, certo? Então, para chegarmos a soluções, e elas existem e são muitas, nós precisamos saber o que está acontecendo. Um fato novo muito importante é a chegada do Tribunal de São Paulo com uma nova administração, comparecendo ao CNJ, abrindo suas portas para o CNJ e para a OAB, para que possamos todos trabalhar em conjunto para resolver um problema que é nosso, não é apenas do tribunal ou dos devedores. Todos nós estamos envolvidos nesse assunto. Então, esse é o primeiro passo importante para qualquer solução. Quais são as soluções
soluções possíveis que já foram implementadas em alguns locais do Brasil. Compensação tributária, pagamento de dívida ativa com precatórios, fundos de infraestrutura lastreados em precatórios, pagamento de financiamento da casa própria com precatório. Existe um elenco muito grande de soluções, mas você não consegue trabalhar, e nós em São Paulo não conseguimos trabalhar há 2 anos e meio, porque não havia abertura nenhuma para que esse trabalho acontecesse. Então nós estamos realmente muito felizes. A chegada do CNJ, com a personalidade, com a altivez da ministra Eliana Calmon e da OAB sempre presente, traz uma perspectiva de solução. Para o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o que ocorre no Tribunal de Justiça Paulista é um crime. Orfir Cavalcante reafirmou o apoio da OAB para corrigir a questão dos precatórios. O precatório em São Paulo hoje não é mais caso de justiça, é caso de polícia. Na verdade, o que está se cometendo em relação aos credores de São Paulo é um atentado aos direitos humanos, é um atentado à dignidade do ser humano. Para que vocês terem uma ideia, São Paulo não consegue, há 2 anos e meio, organizar a fila das preferências, ou seja, de pessoas doentes, de pessoas portadoras de deficiências, enfim, pessoas que têm prioridade para receber. 40 mil pedidos esperam um simples despacho para integrar esta fila, e São Paulo não consegue organizar. Hoje, o TJ de São Paulo tem boa vontade, quer realizar, falta estrutura. E o CNJ, a Ordem dos Advogados do Brasil, e também vamos incluir nessa nossa dessa composição de forças o Ministério Público do Estado de São Paulo, queremos ajudar a mudar essa realidade. Hoje, em São Paulo, já existe uma certa política da conveniência. O Estado e os municípios se aproveitam da desorganização do Tribunal de Justiça e simplesmente não pagam. Portanto, é preciso mudar. Para o representante do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ajuda do CNJ e da OAB vem em boa hora. Nós confessamos as nossas carências funcionais, confessamos as nossas carências estruturais, do ponto de vista da tecnologia da informação, falta de funcionários e tudo mais. Agora, evidente que surgiram boas ideias. Quando os propósitos são bons, as ideias boas surgem. E essa soma, eu acredito que, vinda da reunião de hoje, trará um ataque frontal e direto a esse gravíssimo problema, como bem colocado aqui. Na semana de 5 a 9 de março, a equipe fará um diagnóstico da situação dos precatórios no estado de São Paulo, para então iniciar o trabalho de estruturação do setor. Os integrantes da reunião solicitaram à direção do Tribunal de Justiça Paulista a designação de 3 juízes para o trabalho dos precatórios. O governo brasileiro privatizou 3 aeroportos, Cumbica, em Guarulhos, Viracopos, em Campinas e Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília. O leilão feito na Bolsa de Valores de São Paulo arrecadou 24 bilhões e meio de reais, dinheiro que, segundo o governo, vai ser usado para melhorar o sistema aéreo. Assim mesmo, a venda causou muita discussão. Sobre o assunto, nós conversamos com um economista e um advogado que têm opiniões diferentes a respeito do tema. Eu sou a favor da privatização dos aeroportos em função da imediata necessidade que o país tem de melhoria na sua infraestrutura, né? Então, há pouco tempo, nós vivenciamos aí a crise aí do apagão aéreo, chamado apagão aéreo, que é um visível indicativo de que a gente está trabalhando abaixo das nossas necessidades. Não só com vistas aí à Copa do Mundo e Olimpíadas, mas com vistas ao mercado interno mesmo, né? As empresas cresceram, o país cresceu e o tráfego aéreo realmente está muito intenso, e para continuar crescendo nós necessitamos desse reforço de investimento. Fora isso, também a gente percebe que o governo precisa dessa parceria em função das suas obrigações, até as obrigações não financeiras, obrigações sociais. Então, o governo perdeu ao longo dos anos a capacidade de investimento e precisa da parceria que a gente chama público-privado, né? A ressalva que a gente faz é a tempestividade de como foi feito o processo, né? Foi decidido realmente de forma muito rápida.
quer dizer, com pouco tempo aí a decorrer até esses eventos importantes, Copa do Mundo e Olimpíada, e isso aí pode ser que ocorram falhas no processo de várias naturezas. Então, pelo preço das negociações, a gente percebe que alguém errou a conta, né? Ou alguém pagou caro demais, ou os aeroportos estavam subavaliados. Mas isso faz parte de um processo tempestivo, né? Agora, eu acredito que a decisão, a estratégia de privatizar os aeroportos, eu acho perfeita. Eu acho que é bem de acordo com a necessidade do país hoje. Eu sou contra, basicamente por 3 motivos. O primeiro é que hoje, esse ágio que hoje o governo federal comemora, a parte dele será paga com verba do contribuinte, uma vez que as concessionárias estão assumindo somente 51% dos aeroportos. Os outros 49% continua da Infraero, que ajudará a pagar esse ágio. Segundo motivo, esse ágio, certamente a iniciativa privada, para recuperar esse investimento, o que ela vai fazer, objetivando o maior lucro possível? Aumentar tarifas e demitir. Além do que vai haver um achatamento salarial, o que vai trazer serviço mal prestado. O terceiro motivo é que, mais uma vez, assim como na época das teles, a privatização está se dando pelas avessas. Por quê? Estão se entregando justamente aqueles aeroportos que estão acabando de receber investimento público, quando, na verdade, deveriam se privatizar os aeroportos que necessitam de investimento, aeroportos menores, mas em cidades estratégicas, né, para não entregar de bandeja o filé mignon para a iniciativa privada. E a seguir, veja quem são os conselheiros que irão compor a comissão criada para acompanhar o processo eleitoral na OAB. E ainda, o Conselho Pleno da Ordem decide que advogados com mais de 70 anos devem votar nas eleições da entidade. A diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil designou 5 conselheiros federais para compor a comissão eleitoral temporária, que ficará encarregada de zelar pelo cumprimento da legislação e pela normalidade das eleições da entidade. Os nomes dos 5 conselheiros federais escolhidos pela diretoria do Conselho Federal da Ordem para integrar a comissão eleitoral temporária da OAB foram recebidos com uma salva de palmas. Foram escolhidos os conselheiros Ulisses César Martins de Souza, do Maranhão, que vai presidir a comissão, Luiz Cláudio Silva Alemã, do Espírito Santo, Francisco Anis Fayad, do Mato Grosso, Orestes Muniz Filho, de Rondônia, e Manuel Bonfim Furtado Correia, do Tocantins. Eles terão a missão de zelar pelo cumprimento da legislação e pela normalidade das eleições da entidade, que ocorrerão no final deste ano. Vai ter o objetivo maior de servir como órgão consultivo e de um algodão entre cristais nesse momento sempre tenso, que são as eleições para o nosso órgão de classe. É uma comissão bastante equilibrada, conselheiros que têm efetivamente toda uma história da nossa entidade e que podem contribuir muito para que haja um processo eleitoral tranquilo e pacífico em todo o país. A comissão foi criada com base no artigo 2º do Provimento 146 de 2011, que prevê que a comissão eleitoral será designada no mês de fevereiro do ano das eleições e presidida por conselheiro federal, que de preferência não seja candidato. O objetivo é supervisionar as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. E por unanimidade, os conselheiros federais da OAB decidiram manter a obrigatoriedade do voto de advogados com mais de 70 anos nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil. A decisão foi tomada com base em uma consulta feita por um advogado de Goiás, questionando a obrigatoriedade do voto para esses profissionais.
Os conselheiros federais da Ordem se basearam no primeiro parágrafo do artigo 63 da Lei 8.906 de 94, que determina que a eleição é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. A decisão foi tomada com base no voto do relator, conselheiro federal pelo Espírito Santo, Djalma Frasson. Retira-se do texto legal que o comparecimento às eleições é obrigatório, mas cabe ao Conselho Federal da OAB estabelecer a forma, os critérios e os procedimentos, não somente para a realização das eleições, mas para determinar também quais advogados estão aptos para a votação. A aptidão para a votação deve atender ao previsto no artigo 134 do Regulamento Geral da OAB, verbis. Artigo 134. O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade, salvo a ausência justificada por escrito, a ser apreciada pela diretoria do Conselho Seccional. O conselheiro Valmir Macedo de Araújo, de Sergipe, discursou dizendo que não pode haver distinção entre advogados. A nossa atividade, ou a nossa função, ou a nossa missão de votar, não se afeiçoa com a missão da cidadania, com essa questão tratada aí na Constituição de se facultar o eleitor a votar. Eu acho que são dois institutos completamente diferentes. E a partir do momento que o advogado há mais de 70 anos exerce o seu munus profissional, ele é idêntico a um advogado iniciante, recém-inscrito nos quadros. Então, dentro desse sentido, eu acho que deveríamos prestigiar o princípio da igualdade e não fazer essa distinção, porque nós estaríamos tratando advogado com situações diferentes. Na verdade, nós somos todos iguais, o advogado mais antigo, o advogado mais novo, o advogado do meio. O diretor tesoureiro da Ordem, Miguel Cansado, reafirmou a proibição prevista no Estatuto da Advocacia. A dicção do período final do parágrafo 1º do artigo 63 é muito clara. A eleição é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Portanto, quer me parecer, senhor presidente, senhor relator, com todas as vênias, senhoras e senhores conselheiros, que essa mudança ela é intransponível mesmo, ela é impossível de ser realizada por modificação apenas no regulamento geral. O conselheiro João Henrique Café, de Minas Gerais, levou em consideração a sensação de rejeição que a medida pode causar aos advogados com mais de 70 anos. Os advogados com mais de 70 anos, alguns deles se sentem até ofendidos de serem excluídos do processo de pagamento das anuidades. Eles que estão no pleno exercício da profissão se sentem excluídos da corporação com a isenção. Imagine a sensação de exclusão ao não participar mais da votação e das eleições. O conselheiro Paulo Henrique de Arruda Gonçalves, do Paraná, alertou para as consequências de se propor alterações no Estatuto. Eu acho que nós devemos ser muito prudentes quanto a essa ideia de propor uma alteração estatutária. Eu tenho muito medo que uma alteração num único tópico como esse abra um flanco muito grande com a possibilidade de que várias outras alterações, tantas quantas nós sabemos que podem ser prejudiciais, esse é um risco muito grande, nós temos que pesar muito essa possibilidade. Não acredito que por um fato isolado como este, que não é de tamanha importância assim, valesse a pena nós abrirmos essa possibilidade. O direito do petróleo é como se fosse uma das vertentes do direito empresarial, só que voltado mais para as políticas energéticas e para a indústria do petróleo. Essa indústria do petróleo como um todo, né? Que são o gás natural, que são os derivados de petróleo e, mais recentemente, os biocombustíveis. A atuação dentro da área do direito do petróleo é subdividida em dois grandes grupos, que seria o grupo do downstream, que tem a distribuição, o transporte e a revenda de combustíveis, e a parte que surgiu após a liberação da exploração, produção e refino para as empresas privadas, que é após 95, que a gente chama do upstream,
que é justamente a produção, a produção e o refino que antigamente era feito exclusivamente pela Petrobras. O ponto positivo é que é uma área realmente em expansão e tem poucos profissionais ainda atuantes nessa área. Agora, o mercado é sempre muito restrito. A tendência é os agentes, né, as distribuidoras se filiarem ou fazerem contratos com escritórios que já estão consolidados nessa área, né? Mas o mercado está abrindo, que surge cada dia mais novas distribuidoras, né? E agora com a questão do biodiesel, tem novas distribuidoras também na área do biodiesel. Então a área realmente é bastante interessante para quem está entrando no mercado. Eu acho que o conselho seria especializar, aprofundar no estudo da matéria, porque, na verdade, poucos profissionais entendem hoje dessa matéria. O mercado está ampliando e o Brasil realmente é uma fonte enorme hoje no mundo da questão da evolução do direito petróleo, né, e das empresas, e é uma atração mundial hoje a posição do Brasil como realmente marco aí nessa indústria do petróleo. No próximo bloco você vai ver: pesquisa revela que quase a totalidade dos advogados brasileiros concorda com o exame de ordem realizado pela OAB. É daqui a pouco, depois do intervalo, e você não pode perder. Até o dia 29 de fevereiro estão abertas as inscrições para o terceiro curso de pós-graduação Lato Sensu e especialização em Direito do Consumidor da Escola Paulista da Magistratura. O curso tem como objetivo dar formação especializada na área do direito do consumidor, bem como qualificar e capacitar docentes para o ensino superior. São oferecidas 150 vagas. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição diretamente no site da escola www.epm.tjsp.jus.br. O Conselho Nacional de Justiça realiza um seminário sobre presos estrangeiros para discutir aspectos polêmicos sobre a prisão de estrangeiros. O evento acontece no dia 9 de março, a partir das 8h30 da manhã, na Escola Paulista da Magistratura. O evento é voltado para juízes, promotores, defensores públicos, advogados e policiais. Informações no site www.epm.sp.gov.br. Quase 90% dos advogados brasileiros concordam com a obrigatoriedade do exame de ordem realizado pela OAB, que habilita bacharéis em direito a exercer a advocacia. Os dados são de uma pesquisa realizada em todo o país pela Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia da USP de Ribeirão Preto. Mais de 1.100 advogados foram ouvidos em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. E desses entrevistados, 86% acham que o exame de ordem deve ser obrigatório para o exercício da profissão. Índice que foi bem recebido na OAB. Essa pesquisa reflete efetivamente a realidade. Aquilo que a advocacia brasileira enxerga a respeito da importância do exame de ordem. É necessário que a sociedade também comece a perceber que o exame de ordem é feito pela melhor qualificação profissional. Isso significa o quê? Que o cidadão terá uma defesa muito mais capacitada para exercer esse papel
dentro de um processo judicial. Nós temos o Ministério Público com promotores muito bem preparados. Temos juízes que vão julgar muito bem preparados. A defesa não pode ficar inferiorizada dentro desse processo na justiça. Por isso é necessário que haja esse compromisso da advocacia, e um compromisso que reverte em favor da sociedade, porque o advogado ele vai lidar com bens que são fundamentais na vida das pessoas. A honra, a liberdade, o patrimônio é aquilo que o advogado defende. Isso não tem preço, precisa de uma boa defesa. Por isso é necessário que haja qualificação, e o exame de ordem aponta nesse sentido. A pesquisa indica ainda que, em relação à capacidade de avaliação, 66% dos advogados consultados consideram o exame apto ou muito apto. Por outro lado, 25,6% deles classificam a prova como inapta ou pouco apta. Divididos em grupos, os professores lideram essa aprovação. 76% avaliam o exame como apto ou muito apto. Por fim, quanto às causas dos índices de aprovação, 24% na última avaliação e 15% na anterior, os pontos mais citados foram a má qualidade do ensino jurídico em relação à falta de estrutura, com 36,1%, e a má qualidade do ensino em função de professores despreparados, com 37,3%. A proliferação desenfreada de cursos de direito no Brasil, da década de 90 para cá. Hoje temos mais de 1.200 cursos de direito no Brasil, cerca de 1 milhão de vagas do primeiro ao quinto ano nas faculdades de direito. Efetivamente contribuiu para que houvesse uma qualificação inadequada. Os cursos muito mais preocupados com os seus lucros do que propriamente em fazer a educação neste país. É necessário mudar essa lógica. É necessário que o Ministério da Educação passe a deitar um olhar diferenciado para isso. Tal qual se tem na saúde, ou que se busca na saúde mais compromisso, na educação também se precisa de mais compromisso. Não só de verbas, mas também de se dar prioridade para os aspectos técnicos e não para os aspectos políticos. Não se pode criar faculdade porque ela é ligada a um deputado, é ligada a um senador, é ligada a um líder político local. Embora já existam nesse local, por exemplo, mais de 10, 15, 20 faculdades muitas vezes. O critério da necessidade social, ele deve ser observado. A ordem tem batido muito forte nesse aspecto. Espera que o MEC, mais cedo ou mais tarde, em função do mercado que está cada vez mais saturado de maus profissionais, ele enxergue isso diferenciadamente. E o que é pior em tudo isso é o estelionato educacional. As pessoas ingressam nessas faculdades, a elas é prometido sair de lá com um diploma que vai habilitá-la para a vida profissional, e quando chega ao final, mal conseguem fazer um exame de ordem, que não é extremamente difícil, é um exame de uma dificuldade mediana, que procura aferir tudo aquilo que o aluno estudou nos últimos 5 anos da sua faculdade. Portanto, é necessário que se tenha critérios. O que a ordem quer, a ordem não é contra o ensino jurídico. O que ela quer é critérios sérios, critérios técnicos que possam viabilizar uma melhor capacitação do profissional. O nível de confiança do levantamento é de 95%, já a margem de erro é de 3%. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos ver um resumo de importantes audiências realizadas com o presidente nacional da OAB para tratar de assuntos que dizem respeito à advocacia e à sociedade brasileiras. Confira. Reunidos na sede da OAB em Brasília, o presidente da Ordem, Ofir Cavalcante, o secretário-geral Marcos Vinícius Furtado Coelho e o procurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo de Mello, falaram em aproximar a advocacia e o Ministério Público. Na rápida visita feita pelo procurador, o grupo discutiu também parcerias entre as instituições. O presidente da OAB recebeu o diretor de Comércio Internacional e Desenvolvimento do Ministério dos Negócios do Reino Unido. Ofir Cavalcante e David Frost discutiram formas de ampliar as relações jurídicas entre brasileiros e britânicos. No fim, Ofir foi convidado a visitar a Europa. A ideia é conhecer de perto o funcionamento do sistema legal do Reino Unido. Também estiveram na reunião o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Ordem, César Brito, e um dos integrantes da comissão, Joelson Maia. A transmissão de lutas não olímpicas pela televisão foi o assunto do encontro entre o presidente da OAB e o deputado José Mentor, do PT de São Paulo. Mentor apresentou ao Ofir Cavalcante o projeto que quer barrar as disputas tanto na TV aberta como nos canais a cabo por causa da violência.
Segundo o deputado, lutas de modalidades como o MMA devem ser banidas da televisão brasileira, a não ser que o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana autorize a exibição. O presidente da OAB foi convidado pelo deputado a participar da audiência pública que vai discutir o tema na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. O presidente da OAB, Ofir Cavalcante, foi convidado para abrir o Encontro Nacional de Grupos contra a Corrupção, no mês que vem em Goiânia. A ideia partiu do Movimento Brasil contra a Corrupção, o MBCC, que organizou por meio das redes sociais 2 grandes marchas, nos feriados de 7 de setembro e 12 de outubro do ano passado. A próxima manifestação está marcada para o dia 21 de abril. O programa OAB Nacional de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.